Nós estamos, então, na segunda aula do curso de Spider Project básico, onde a gente pretende falar sobre o conteúdo previsto. Das 8 aulas, a segunda aula vai se concentrar em criar atividades, tipificar as atividades que a ferramenta consegue modelar, falar sobre atributos que são essenciais para as atividades, chamar a atenção de alguns atributos que a ferramenta disponibiliza que são muito úteis para a modelagem, falar sobre sequenciamento, como fazê-lo, e fazer o cálculo do cronograma, eventualmente até falando sobre atividades críticas. O cronograma, que é o objeto do nosso trabalho de hoje, é quando a atividade vai acontecer. Início e término da atividade. Sem entrar em conceito, porque a gente já tem a noção do conceito, nós vamos partir para pegar um projeto. Eu vou maximizar a tela aqui para ficar com tudo isso aqui dentro. Vamos pegar um projeto que já tem uma estrutura. Afinal de contas, as entregas são os compromissos contratuais. Se a estrutura está bem feita, parte agora o planejamento. Diferencia um planejador do outro nesse momento, porque o escopo é definido, todo mundo vende escopo é vendedor, todos são iguais. O que diferencia um planejador do outro é o planejamento da produção dessas partes. Tem gente que faz uma coisa de cada vez, tem gente que detalha muito as coisas a fazer, tem gente que faz coisas juntas. E com isso ganha tempo, ganha risco. O nosso assunto aqui é que nós podemos incluir as atividades. Aqui nós temos uma estrutura que tem 2 níveis principais, 3 partes diretas, concretas, e tem mais 5 partes aqui. Eu vou tirar 2 aqui, para ficar mais simples. E vou dizer o seguinte, para incluir uma atividade produtora é muito simples. Você escolhe a linha do último nível, normalmente você faz assim, e insere new activity, ou ins do teclado, insert, ou você bota Ctrl I. Eu prefiro marcar e apertar 1, 2, 3, 4. 4 atividades dentro do telhado. Um, dois, três, 4. Mas a parede tem a parte da frente e a parte de trás. Então, marquei as 4, botão direito eu corto, eu copio para a memória, eu apago, delete, ou aperto o Del. Aqui, em trás, eu aperto inserir 4 atividades. Na frente, eu inseri 4 atividades. Observa que o meu telhado tem 4 atividades, é meu último nível. Mas a minha parede tem 2 níveis. Então, eu coloquei frente, produção da frente. Trás, produção do trás, da parte traseira. O piso tem 2 partes aqui. Eu vou tirar essas 2 partes. Vou fazer uma única, eu vou colocar aqui 5 atividades. E é fácil colocar atividade com Ctrl, com Ins, com botão direito. É bem intuitivo. Planejamento, 3 atividades. Supervisão de atividades. Estou apertando
twins, ou twins na cabeça da linha, e new activity. Agora sim, está com um delay entre a sua atividade e o que aparece aqui na tela para nós. Isso, não era dúvida, era Deve isso. ser alguma coisa do processador. Vocês estão enxergando agora a minha Agora tela? sim. Agora sim. Vocês viram as atividades aparecendo? Não, só de uma única vez agora. Tá. Bom, o áudio deve ter mostrado que é fácil incluir as atividades, como todas as ferramentas de gestão. Mas o que eu quis chamar a atenção é que quando eu marco uma e marco a outra nas células, eu estou marcando célula, não estou marcando objeto. Quando eu marco a cabeça da linha e o final com Ctrl, Shift, eu estou selecionando o objeto. Então, as atividades produzem as coisas. Eu estou informando que o piso é produzido por 6 ações. Como eu coloquei a atividade, é o objeto. Eu preciso agora me preocupar em caracterizar esse objeto. Lembrando que a atividade produz. E dentro da filosofia de planejamento existe um outro elemento interessante. Eu vou colocar aqui. Eu coloquei as atividades debaixo do produto, da coisa. Mas eu vou colocar aqui na casa feliz, logo na cabeça aqui, eu vou colocar duas, que não são atividades. Eu vou dizer que isso aqui é um marco, um start, um milestone, é um marco de início e um finish, um milestone. Pelas melhores práticas de documentação, gestão, é conveniente ter um início do projeto, um término do projeto, e toda essa produção ela corre para acrescentar valor uma sobre a outra para que o pacote, produto, seja produzido. Então, quando eu começo o projeto, é um marco, ele define o momento e o marco servem para controle. Quando eu defino um marco, dele surge tudo. E o término do projeto, nele se encerra tudo. Então, didaticamente, não. Matematicamente, não. O algoritmo, não. É questão de filosofia. Tudo tem um início e tudo tem um término. Eventualmente, eu poderia colocar outros marcos. Marcos é para marcar, controlar. No piso, na parede, no telhado, no início do planejamento. Mas aqui eu quero deixar claro que eu tenho um marco e tenho um marco. No projeto construção direto, eu vou colocar 2 wins, 2 atividades, que na verdade não é atividade, é um start, produto, é um marco, e um finish, produto. Por quê? Porque eu quero controlar minhas coisas dessa maneira. Então, duplo clique aqui, ou apertando F2 igual ao Excel, igual a tudo que é ferramenta, você consegue editar as células. Preto edita, azul não edita. Preto é você informando, azul é o programa calculou. Você vai verificar que alguns atributos não são escrevíveis, porque por lógica e por princípio eles são calculados. Eu não posso escrever algumas coisas, como vocês vão ver. E nem devo escrever porque não é para escrever. É claro que o nome eu preciso escrever. Então,
Voltando às atividades, isso aqui não é uma atividade, isso aqui é um marco. Eu preciso, então, informar para o sistema que esse elemento de fluxo, esse elemento do fluxo, esse elemento da cadeia produtiva não é uma coisa, ou não é uma atividade produtora, é um marco. Eu vou colocar aqui um DPH type. Então, anota que isso é um atributo essencial. Falaremos de atributos essenciais, restritores, controladores e de processo. Estamos falando de atributos essenciais. Essencial é tipo. Isso não é um duration. Isso aqui é do tipo... Eu vou dar um print para poder dar um zoom, vai ficar bem evidente isso aqui. Ctrl V. Vamos ver se vocês estão enxergando. Agora eu vou botar um zoom bem grande, olha. Está enxergando isso aqui? Isso não é uma atividade do tipo. Isso é uma atividade, isso é um milestone, isso é um marco. Ele vai se comportar como um marco. Estou informando ao projeto que isso aqui é um milestone. Outra milestone. Mais um milestone. E tem aqui 2 milestones. Que outros tipos de atividade eu posso modelar? Eu posso modelar milestones? Não. É uma atividade, é um marco. Eu posso ter atividades que a duração, o prazo de produção é uma meta. Defino X dias, horas, e me viro para cumprir a meta. Ou eu posso ter uma atividade do tipo productivity, que você encontra também no Primavera. Você diz quanto tenho que fazer, quem vai fazer, quanto ele consegue fazer por hora, e ele te diz quanto tempo leva. Então, você não pode escrever quanto tempo leva se você não sabe quem vai fazer, quantos vão fazer, e nós não vamos abordar isso no curso básico. Nós vamos abordar duration. Nós não vamos abordar trigger ou switch. Nós vamos dizer que todas aqui são do tipo primeiro atributo essencial. Tipo. O segundo atributo é a duração. Está vendo quantas colunas eu tenho aqui? Nós já falamos sobre isso. Então, eu vou escolher essa primeira coluna aqui e vou mandar aqui terceiro item do menu. Esconder tudo que está na direita. Pronto. E essa aqui, já vimos isso antes, eu vou apagar. E essa aqui, eu vou apagar. E essa aqui, eu vou apagar. Eu vou apagar tudo que não é um atributo essencial. Então, o primeiro requisito do nosso trabalho é criar um layout, um modo, para que a gente consiga preencher os atributos. Vou criar um modo. O primeiro requisito desse trabalho é criar um modo que me permita incluir atividade e preencher os requisitos essenciais. Eu vou chamar de modo 210. Por que 210? Porque eu disse que é 210, e assim, com uma regra tão clara como essa, modo 210, atividades e atributos essenciais. Pronto. Quando alguém chamar esse modo, não vai ver AP, não vai ver responsável, vai ver classificação, inclusão e cadastramento de atividades e marcos. Então, quando eu expando todo mundo, eu estou vendo atividades dentro de uma estrutura. Eu poderia fazer atividades dentro de outra estrutura. Mas, como eu sou muito tradicionalista, farei dentro dos produtos e não dentro dos processos, não dentro das funções. Vou fazer nem dentro dos riscos. Eu vou fazer atividades de produção dentro do produto.
Bom, nós temos o DPH e temos outro atributo importante, a prioridade. É um atributo essencial, porque eu posso fazer as paredes juntas, mas eu posso querer fazer primeiro a parede da frente, depois a parede de trás. E isso significa que o computador pode me ajudar a programar se ele souber as prioridades que eu tenho das minhas atividades. Se você tem que fazer primeiro uma coisa, depois a outra coisa, jamais a segunda coisa terá uma prioridade maior que a primeira coisa, porque é incompatível com a lógica. Ela sempre dependerá da primeira coisa. Outro atributo essencial é o famoso, tirar isso aqui, é o famoso Note. Você já conhece o Note. No Note, isso é um atributo essencial do modo que é o primeiro requisito do nosso trabalho. Esse Note, ele tem o objetivo de documentar tudo da atividade. Vou dar um duplo clique aqui, isso já é conhecido de vocês, e aqui vocês colocam a descrição da atividade, critérios de medição, critérios de avaliação, critérios de qualidade, critérios de pagamento, os critérios que eu inventei, tudo documentado, porque nós estamos planejando para o controle. Se não tiver documentado, ninguém controla nada, porque não sabe como foi concebido, como será acompanhado, como será controlado, nem como será pago. Então, esse campo Note é muito importante. Outro campo essencial, observa que eu bato o botão direito na cabeça, Show Columns, e aparece um monte de atributos, muitos atributos, muitos. Eu estou dando os básicos essenciais. Outro é o referências. Referências é o reference documents, não é isso? Aqui. Aquele que nós já usamos para documentação do escopo. Vamos documentar as atividades, detalhes, características, critérios, manuais de montagem, o que for necessário, você coloca dentro da ferramenta de planejamento, porque a execução pode querer usar essas informações. E, por fim, o responsável. Eu não falei manager, eu falei responsável, coordenador, emprego. Não, responsável é um campo livre, novo campo, duplo clique, campo tipo texto, que eu vou dizer ok, e vou chamar com duplo clique ele no título de responsável. Que responsável é esse, gente? É o responsável que executa, que manda, que coordena. Então, atributo essencial no planejamento, para que no controle durante a execução eu possa saber com quem eu falo. É claro que eu poderia ter um campo chamado ramal do responsável, telefone do responsável. Isso é conveniente e é essencial na documentação. Poderia estar no campo notes, mas como essencial eu deixo ele aqui no painel esquerdo. Estamos Gantt, layout, salvando como está. Save as current, salvando como está. Estamos com o módulo 210 e com isso a gente fecha os atributos essenciais. Se não tem isso, tem um problema. Está faltando um, desculpa. Está faltando um que é essencial. Botão direito, show, duration. Nós temos aqui duration. Duration em dias, duration em horas. Depende do seu projeto. Não vou discutir a mistura de dias e horas no mesmo projeto. Mas eu quero chamar a atenção que aqui nós temos duration em days. Days, aqui é duration days, actual, critical, cumulative, probability. Você vai usar o duration remaining. Isso é um atributo essencial. Duration, cadê ele que eu perdi? Eu não botei, não?
duration, responsável, notes, tipo, vamos lá, botão direito, duration, remaining. Cadê remaining aqui? Duration, dates, remaining. Pronto. Observa que as atividades nasceram todas com um padrão 5. Você vai descobrir, dentro da ferramenta, que esse padrão 5 nasce 5, mas pode ser reajustado para 12, 30, o que você quiser. Basta você vir na área da janela principal, em ajustes, e procurar aqui aonde você deve colocar o padrão 5. Ou em projeto propriedades, você vai ver que quando você tem o seu projeto propriedade, você tem em adicional a duração padrão das novas atividades é de 5 dias, 5 horas. Então você vai olhar isso com mais calma e ver os seus ajustes. Se nascer com 5 e você vai mudar, você pode escrever, porque preto pode escrever. Você vai escrever 10, 15, 2. As melhores práticas mantêm ordens de grandezas semelhantes em atividades que trabalham juntas. Botar 1 hora com um contraste de 12 semanas não é uma prática muito boa. Mas aqui, Gantt, layout, guardei como está, fechamos o primeiro requisito. Agora, para o segundo requisito, eu vou fazer um layout que traga os outros atributos. Então, eu vou salvar esse layout com o mesmo nome, quer dizer, do mesmo jeito que ele está, com outro nome. Layout é modo 220, é o segundo requisito do exercício, que vai se chamar atividades ou atributos. Na mistura de inglês, português e espanhol vai ficar muito bom. Mas esse all atributo é todos os atributos. Do lado esquerdo eu botei os essenciais. Vamos para o lado direito. Lado direito tem atributos de rede. Atributos de rede é botão direito, show columns. Tem muitos atributos, mas eu vou botar predecessores, preceding activities. E vou colocar sucessores. Entendeu? Succeeding activities. Pronto, já tem 2 atributos aqui. O de predecessão e de sucessão, porque é uma informação que posiciona a atividade no tempo de produção, na cadeia de produção. Com esses 2 aqui, eu parto para os atributos de restrição. As atividades têm que ser feitas o mais cedo possível. Então, eu vou bater o botão direito e vou colocar aqui standard ASAP ALAP. Ou seja, é um atributo, é um campo que diz ASAP ALAP. ASAP é as soon as possible. E todos imaginam que vão fazer um trabalho o mais cedo possível. E tem o ALAP, é o as late as possible. Talvez no seu modelo seja conveniente você fazer uma atividade o mais tarde possível. O modelo é seu, a responsabilidade é sua. Se você quer, você tem que poder fazer. Nessa ferramenta, quando você usa o ALAP, não há danos ao caminho crítico. Não há danos às folgas totais, nem às folgas livres. No Primavera também não tem esse dano, no Power Project também não tem, nem no Safran. No Project você tem um dano grave no agendamento. Então, esse ASAP é um atributo restritivo. Porque se você botar LAP, você não pode fazer mais cedo. É restritivo. Outro atributo restritivo é o NET, é o Start, Net. Cadê ele? Start, Net. Ok? Tem muitos starts.
Só que no nosso caso aqui é o StartNet. StartNet significa not earlier than, não começa antes de. Esse atributo é restritivo e é admissível em qualquer modelo. Não há aqui atributo do must start on, que o must start on danifica, traz danos e colapsa qualquer planejamento dinâmico. Então, você não tem o must finish on, must start on, not finish. Você tem aquele que não começa antes de, que é factível, é contratual, é possível e é restritivo. Bom, já que você não pode começar antes de, eu tenho que saber qual é a data, né? Não começar antes de. Ok, tá legal aqui. E tem também o critical. Critical é com C. Critical, cadê critical? Critical. Show. É critical. Critical é quando você não pode fazer nada com a atividade porque ela está presa na produção dentro do caminho crítico. O caminho crítico define o tamanho do projeto. Não há flexibilidade, é restritivo. Não há flexibilidade quando você tem ela crítica e não tem condição de ser mais tarde nem mais cedo. A folga dela é zero. Zero que eu digo é a mínima aceitável. E ela, então, tem um atributo crítico. Está tudo pretinho. Será que eu posso escrever em todos os brancos? Nós vamos ver daqui a pouco. Esses são os atributos de restritivos. Ok, são restritivos. E agora eu tenho que saber quais são os atributos de controle. Atributos de controle são informações que eu vou utilizar no controle, no monitoramento, durante a execução, tomando conta da minha galera. Então, aqui, eu não consigo pintar as colunas de amarelo, azul, verde. Eu não posso separar eles aqui por cores. Mas do lado esquerdo eu botei os essenciais, do lado direito eu coloquei os de rede e os atributos restritivos. Agora tem que botar os de controle. Eu queria separar eles. Eu vou fazer aqui um acerto visual. Não é requisito, mas eu vou botar aqui um campo novo, show call, new field, duplo clique no new field na cabeça e vou dizer que ele é color. É is color. Ele não é nada, ele é uma cor. Então eu vou botar aqui, é is color, vou dizer que o nome dele é nada, e vou dizer que o tamanho dele é 8. Olha só, é um campo que não é nada, que é 8, que é cor. Então eu vou botar aqui, duplo clique aqui na cabecinha, e vou botar aqui a cor que eu gosto, cor azul. Pronto. Botão direito nele e faço propagate downwards. Pronto, tudo ficou azul, tipo Excel. Eu estou separando agora os meus atributos restritivos dos meus atributos de controle. Então vamos lá. Só fiz isso porque quando eu fizer alguma coisa aqui, eu posso bater botão direito e fazer propagate downwards. Ou seja, eu posso completar para baixo igual. Ou eu posso marcar os 3, as celulinhas, apertar o botão direito com um fio e escrever 10. Todos eles viram 10. Esses 4 aqui, eu passo a bater botão direito e mandar fio para 15. E todos eles viram 15. É alguns atalhos para você ter maior produtividade. Mas eu tenho que falar dos atributos de controle. Primeiro atributo de controle que nós vamos colocar aqui tem que achar o campo certo. Total slack, free slack. Deixa eu ver. Slack free, total free slack, total float, float total. Pronto, float
float free e float total. Aqui tem primavera, project, tem tanto nome. Então, total, float free em hours. Show. Float free. E tem o float total em hours. Vou botar os dois em hours. Por quê? Porque provavelmente alguns terão uma folga pequena. Você vai administrar o seu projeto. Eu estou colocando aqui float total e float free. Você não diz, ele calcula. Então deverá vir azul, não é preto. Se você quiser escrever aqui, ó, vou escrever 9. Não deixou. Porque isso aí não é da tua conta. Isso é calculado. Tem coisas que você não pode escrever porque é calculado. Total float free, float total. E tem dois outros de controle que vocês vão lembrar que eles existem. Eu vou botar aqui, show column, start. Cadê o start? Start, cadê o start? Start. E tem o finish. Acho que vocês conhecem bastante essas duas colunas, que são campos de controle. Elas são planejadas para depois alguém controlar, para que fique conforme planejado. Então, eu coloquei na nossa planilha de cadastro de atividades os atributos essenciais, atributos de rede, atributos restritivos, e aí, depois da minha coisinha azul, eu coloquei atributos de controle. Duplo clique no Start, eu vou mover o Start para antes do Finish. Duplo clique no Start, eu consigo ver que esse campo é do tipo Date Format, e eu vou botar apenas com data, sem data e hora. Então, você pode ajustar isso. Duplo clique, sem data e hora. Segundo, botei só data. Está aqui todos os campos. Está aqui o meu segundo requisito do trabalho. O primeiro foi o modo 210. O segundo é o modo 220 com esse conteúdo. Eu vou gravar ele de novo como ele está para eu não perder. Vou chamar o modo 210 e eu encontro os essenciais. E até espaço para colocar as atividades. Vou chamar o modo 220 e eu tenho outras informações que são atributos das atividades. Eu não falei de um tipo de atividade. Está escrito aqui no meu papel. Então, eu vou voltar para o meu... Aqui, olha só. Hammock. A Hammock é uma atividade que não tem uma duração definida por uma meta. Eu vou fazer... Não. A Hammock não é uma atividade que tem uma duração definida pela capacidade de produção da equipe e pela quantidade a ser produzida. A Hammock é uma atividade que vai acontecer enquanto eu quiser. Depende de nada. Então, se eu tenho aqui um monte de coisas para fazer como trabalho direto, a minha supervisão vai acontecer, isso é a minha opinião, meu desejo, meu modelo. A supervisão 01, ela vai acontecer durante todo o trabalho de construção. Por outro lado, a minha supervisão 2 vai acontecer somente durante o trabalho do telhado. Então, eu não sei quanto tempo dura o telhado. Vamos saber. E se o telhado ficar mais comprido, se o telhado ficar mais rápido, se o telhado tiver mais telha, menos telha, ele vai mudar de tamanho. E a minha supervisão vai acontecer porque o tipo de atividade aqui, não é duration, é tipo Hammock. Não vou colocar Hammock por enquanto, porque a Hammock depende das outras. As outras não existem, vai dar confusão.
Então, eu vou fazer aqui o seguinte, entendendo que o segundo requisito está pronto, o segundo requisito do trabalho está pronto, as atividades já alocadas, concluídas, eu posso incluir os atributos outros, ou ver os atributos outros. Um dos atributos aqui é de rede, olha aqui, atributo de sequência e formação de rede. Se eu sei quanto tempo leva para produzir cada coisa, e eu tenho uma rede de produção, a soma das coisas, em série ou em paralelo, vão calcular para mim as datas que vão acontecer. E está faltando um restritor muito, acabei de ver aqui na minha lista, um restritor muito importante. Não pode começar antes de, restringe. Ela é crítica porque não tem folga, restringe. Antes de, no comecinho ou só no final, restringe, mas tem um que é o pior de todos. Chama-se calendário. Esse é um restritor que as pessoas não percebem, mas ele está aqui como restritor. Por que o calendário restringe? Porque eu não faço isso quando eu quero. Eu faço isso quando deixam. Se deixam, é uma restrição. Por isso que o calendário que não me deixa trabalhar de noite, por isso que o calendário que não me deixa trabalhar no feriado é um restritor. O WhatsApp ALAP não me deixa trabalhar mais cedo porque mandou eu trabalhar mais tarde. Espero que tenha ficado claro o que é um restritor. E quem é que define o restritor? Não é você. O seu trabalho é o essencial. Todos os essenciais. Você não trabalha, você não cria os restritores. Você escreve os restritores nas notas da atividade. Calendário dessa aqui. Sábado e domingo não, porque o doutor Mariano não deixa. Está bem claro isso. Você, planejador, planejou a ZAP. Não. A LAP. Por que a LAP? Porque o doutor Ubiraci não deixa. Então você fez o melhor que é possível, considerando as restrições que lhe foram impostas. Essas datas aqui, isso aqui é tudo de controle. Folgas, datas e outras coisas não estão sob o seu domínio pleno. O dia que um meteoro vier cair no planeta e todas as nações se unirem, não terá ALAP, não terá calendário comercial, não deve começar antes de, e não faltarão recursos. Mas como a obra do Ademilton não é um meteoro caindo no planeta, todas as restrições que ele colocou aqui precisam estar documentadas nas notas das atividades. Para isso que a gente está chamando a atenção que o atributo essencial são as notas. Bom, eu vou, mais uma vez, pelo meu esquecimento, preservar o layout 20 como está e vou partir para o terceiro requisito, que seria, são 4, tá? Esse é o terceiro. Seria um layout novo, chamado agendamento das atividades. Então, eu vou criar um layout novo. Eu vou fazer mais uma vez uma cópia. Cópia é assim, chama modo 250, que eu escrevi aqui no meu papelzinho. É do CPM. É muito importante deixar claro que agora estamos trabalhando CPM. CPM é para fazer o mais rápido possível, com todos os recursos do mundo, tipo um meteoro que vai cair. É o mais rápido possível com todos os recursos do mundo. Só que esse CPM, eu vou botar um asterisco aqui, é um CPM asterisco, porque eu tenho aqui um monte de restritores, que não fui eu que inventei, Mariano. Quem inventou isso
É só ler nas notas. Você vai ver quem inventou. Então, não é bem um CPM, não é um Critical Path Methods que te dá o caminho mais longo, o caminho do projeto. Não. Isso é um CPM asterisco. Já é um CPM contaminado. Na semana que vem, veremos um planejamento considerando recursos. Esse é o modo 250. Eu não quero esse monte de atributos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar os atributos que eu não preciso. Estou tirando os atributos que eu não preciso. Vamos lá. Aqui. Tirar esse. Vou botar o início e fim aqui juntinho do duration, para ficar bem quadradinho, como todo cronograma deve ser. Start e o finish. Pronto, então é início, término, e logo no comecinho a duração, para ficar bem quadradinho. Os outros atributos estão aqui. Esse é o modo 250, CPM. Eu deixei o shadow, o succeeding e o preceding aqui, porque nós vamos precisar deles. O calendário, nós vamos falar daqui a pouco, mas o calendário, ele vai ser utilizado para nós como calendário comercial. Só trabalha de segunda a sexta, não trabalha sábado e domingo, para que fique um planejamento entendível, fácil, rápido, mas que você entende que pode ser administrado. Eu vou precisar usar aquele negócio que eu escondi. Está vendo aqui? Que está do lado direito não é um cronograma, é apenas um jeito de eu ordenar a produção. Eu vou dizer o seguinte, olha, primeiro vem esse, eu cliquei o mouse na linha, depois vem esse, levei a aranhinha para a linha de baixo. Apareceu uma seta. Vocês estão vendo que apareceu uma seta? Está um atrás do outro. Não, não está um atrás do outro. Eu estou sequenciando a produção. Vou fazer de novo. 14 manda para 15, a 15 manda para 16, a 15 manda para 17 também. E a 16 manda para 18, a 17 manda para 18. Observa que aqui do lado apareceu no succeeding e na preceding, apareceram informações. Quem vem antes é a 13. Quem vem depois? Peraí, mas o que é 13? O que é 15? 13 não é o número da linha, não. 13 é o código da atividade. Aprovar isso, código 13. Pronto. Quem vem depois não é 15. 13 manda para 14, a 14 manda para 15. Não, não é 15, não é. Código 15. Pronto. Opa, escrevi besteira. Código 15. Não pode ter espaço, tem que ser uma coisa só. Está vendo como é que ficou arrumadinho? Não é o número da linha, é único, é um código único que define essa rede. Está vendo rede aqui? Não. Porque isso aqui não foi calculado para se estabelecer como uma rede. Eu vou calcular. Eu já liguei esse pedaço aqui e vou pedir para o botão. Está vendo o botão aqui? Vou dar um print para chamar a atenção do botão. Dá uma olhada no botão. Maior. Olha o botão aqui. Esse é o botão do Simple Shadow. Simple, porque é mole de fazer, botar um atrás do outro, calcular 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, então é mole. É uma redezinha com um reloginho. Eu vou apertar o botão.
ele abre uma janela cheia de coisas. Você não vai olhar para essas coisas. Você vai olhar o seguinte, você vai acreditar que está tudo pronto e vai olhar outras coisas e vai apertar OK. Ou seja, calcula. O que você está vendo do lado direito não é um cronograma. É um diagrama mal feito de alguma coisa que não está pronta. Está vendo a sequência aqui? Um manda para o outro manda para o outro, manda para dois manda para um, acabou. Eu fechei essa rede. Vou fazer a mesma coisa com a parede da frente. Está vendo a parede da frente? Eu marquei a cabeça com o shift e vou bater botão direito. Botão direito, quinto item, link. Vou ligar todo mundo. Eu não vou ligar puxando aranha. Vou ligar pelo mouse. Eu vou S-chain como uma corrente. Como uma corrente, isso. É como se fosse um trenzinho. Vou apertar esse. Não apareceu nada. Porque eu tenho que calcular. A ferramenta foi projetada para não gastar CPU à toa. Então, como primavera, se você faz, depois você manda calcular. Se cada coisa que tu fizer manda calcular, e tiver 8.000 linhas, vai levar 8.000 cálculos de cada coisinha que você faz, e de repente você nem queria fazer. Então, vou pedir para calcular, não vou olhar tudo de novo, OK? Pronto. Eu estou vendo aqui uma rede, outra rede. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar esse, depois eu marco esse, depois eu marco esse, depois eu marco esse, tudo com shift. Com Ctrl, desculpa. E aí eu venho aqui e faço um link como uma correntinha. Mando calcular. Olha a bagunça que ficou. Não é bagunça. Foi assim que eu cliquei. Eu marco com Ctrl, marco com Ctrl na sequência que eu quero, botão direito e cadê? Link com uma correntinha. Calcula e você vai ver aqui a sequência que eu quis. Será que eu só posso fazer corrente fim, início, fim, início, fim, início? Não, temos 4 tipos de ligação. Não vou entrar aqui no mérito de qual é a melhor, mas você pode fazer as 4 tipos. Eu vou dar um exemplo aqui com o encerramento. O encerramento vai fazer essa e vai fazer a segunda juntinho e vai fazer a terceira juntinho. Eu marquei as 3. Vou bater botão direito, link, e vou mandar ligar igual o trenzinho. Vou mandar calcular. E eu vou mostrar aqui que esse tipo de ligação é trem, mas não é isso, eu queria começar junto. Então eu vou pegar a primeira atividade e vou refazer a ligação em cima dela mesmo. É como se eu estivesse fazendo de novo o que eu já fiz. E vai aparecer uma janela dizendo a ligação é do tipo fim início. Você vai e fala assim, propriedades. E aí tem um monte de coisa. E você vai dizer, é início, início. É início, início. Então, OK, pronto. Agora tem uma outra aqui. A segunda mandava a terceira. Então, eu vou mandar a segunda de novo na terceira. Já tem, é fim, início. Na propriedades, eu quero início, início. Pronto. Mando calcular. E, com sorte, eu vou dar um print. Chamar meu amplificador de verdade. E dar um zoom na verdade. Veja, ela manda essa manda essa. Se vocês estão dominando o sequenciamento de rede, sabe que se a primeira atrasar, todas vão atrasar. Se a segunda atrasar,
tem nada a ver com a primeira, mas manda a terceira atrasar. É uma sequência, uma rede de precedência e você vai assumir o que você está modelando. Aí vem a diferença entre um planejador e outro. Alguns têm uma experiência, uma expertise que deixa fazer isso aqui. Ele consegue fazer duas juntas. Esse planejador sabe que pode fazer duas juntas. Só que o outro planejador só sabe fazer assim, ó, um atrás do outro. Bom, contanto que você faça, o produto sai. Contanto que o produto saia, você entregou. Pode entregar mais demorado. Mas aí nós estamos na aula 2, diferenciando vendedores de planejadores. Bom, esse é o layout. Terceiro requisito é o layout 250. E eu vou aqui fazer uma ligação rapidinha. Encerramento, já fiz, né? Planejamento, fazer rapidinho também. Um link de trenzinho. Que nem o estagiário. E aí eu tenho que ver o seguinte: não pode ter alguém que faz um trabalho sem ter recebido uma prévia, um insumo. Não tem ninguém que acabe um trabalho que não dê para alguém concluí-lo. Só o início é que pode fazer isso. Não ter ninguém antes dele. E só o término é que pode fazer isso. Não ter ninguém depois dele. Big Bang e tem o Armagedon. Você tem dois elementos que não tem antes nem tem depois. Eu vou fazer o seguinte: a parede da frente acabando, começa a parede de trás, estou fazendo a ligação pela aranha. A parede de trás, quando acaba, deixa eu fazer o telhado. Calculando. O que eu estou vendo aqui não é um cronograma, é uma rede. Quando eu acabar o piso, eu começo a parede, atividade 9 da parede da frente. Calcula. Eu estou construindo uma rede de produção. Quando eu acabar a última coisa da minha casa, eu mando para o fim da casa. Aí eu calculo. Quando eu acabar de construir a minha casa, eu venho aqui para a primeira atividade do encerramento, que vão demitir o pessoal, vão jogar lixo no lixo. Eu não estou fazendo um cronograma, eu estou organizando a minha rede de produção. E antes de eu começar a produção, eu faço o quê? Eu faço um planejamento. Eu faço o planejamento, quando acabar o planejamento, eu mando começar a produção da casa. E quando eu começar a produção da casa, eu mando construir a primeira parte do piso. Eu estou fazendo sequenciamento por aranha. E aí eu consigo enxergar aqui um fluxo. Olha aqui um fluxo. Olha o fluxo. Peraí. Antes do planejamento tem o quê? Tem o start milestone. É o começo do projeto. E quando eu acabo tudo, quando você acabar tudo, você vai para o fim do projeto. Como eu sequenciei esquisito aqui, eu vou mandar todos esses 3 para o fim do projeto. Mandar calcular, e eu acho que você consegue enxergar com clareza isso aqui, ó. Início do projeto, manda planejar. Planejamento concluído, manda construir. Construção anda, acabei construção, manda encerrar. Encerramento concluído, acabei projeto. Com uma rede arrumadinha, e eu olho aqui e digo, não há nenhuma atividade sem predecessor. Estou olhando. Olho aqui e digo, não há atividade sem um sucessor. Estou feliz. A rede está fechada. As exceções, sem predecessor, início. Sem sucessor, fim. Então, com isso, eu fechei o módulo layout 250. Eu usei esse lado direito para construir a rede de produção. Como eu tenho as durações,
eu já tenho uma ideia de tempo aqui. Mas isso aqui eu estou usando mais para fazer uma rede de produção. Eu venho aqui em Gantt, Settings, Gantt, segundo item, Ajustes. Tem um monte de coisa aqui, mas o que você vai fazer vai desmarcar fases. Desmarca fases. Quando você desmarcar fases, você só vai encontrar atividade. Aí fica bem claro uma linha de produção aqui, início, planejamento, está bem claro uma linha de produção com início e fim. Vou voltar em Gantt, Settings, e vou mostrar de novo as fases. Pronto. Agora eu vejo a produção dentro do que ela produz. E a Hammock. A Hammock é supervisão de tudo. Então, Hammock. E a supervisão 2 é só do telhado. Hammock. Agora eu posso ligar o início da produção na supervisão 1. E eu posso ligar o fim da produção na supervisão 1. Então, o início da produção manda e o fim da produção manda na Hammock. Eu vou dar um duplo clique na supervisão e você vai encontrar uma janela rica que nem você encontrava para as fases, você vai encontrar para atividade. E nesse momento, nesse curso, você vai clicar no terceiro elemento chamado Link. Link, ó, Start Product, vem antes. Ele manda, lê aqui, ele manda começar junto. E quando acabar de produzir o produto, ele manda terminar junto. Então, eu podia fazer daquele jeito, eu vou repetir. Eu podia pegar o início de produção e ligar de novo lá na supervisão. E aquela janelinha aparecer. E aí ainda, fim início não, propriedade. Quero início. Estou mandando começar comigo. E o marco? Chamo de novo. Peraí, termina início. Não, chamar propriedade, eu quero que eu, quando acabar, mando você acabar. Então, se o produto começa, manda a supervisão começar. Se o produto acaba, manda a supervisão acabar. Supervisão do produto. E do telhado? O telhado é o seguinte, atividade 1 manda a supervisão 2 começar. E o finalzinho da atividade, que é a última, é a 3, manda a supervisão 2 acabar. Eu vou ter que fazer de novo, porque esse manda é termo início. Então, vamos de novo. A atividade 1 do telhado, a primeira, manda começar junto. E não está começando junto, é final. Propriedade, começar junto. Pronto. E a última atividade, que é a atividade 3 do telhado, eu mando acabar junto. E não mandou acabar junto. É claro, eu vou fazer propriedade e vou fazer finish, pronto. Agora que eu tenho as Hammocks amarradas, elas serão do tamanho que for necessário. Vou mandar calcular. Pronto. Tem uma amarela grande tomando conta da casa inteira. E tem uma amarela menor tomando conta só da produção do telhado. Eu vou fazer uma simulação aqui que não é para você fazer. Nunca faça isso sem a presença de um adulto. Eu vou pegar o rabinho da atividade e vou levar para cá. Não façam isso. Vocês têm que preencher a planilha de atributos. E ela não andou. Não andou porque você não mandou calcular. Então, calculando, você vai encontrar... ficou maior. E a outra do telhado ficou maior. Do telhado é que cresceu. Então, vou dar Ctrl Z, porque eu não quero voltar. Ctrl Z, e não voltou. Não voltou porque você não mandou calcular. Tudo que você faz, que nem a primavera, tem que mandar calcular. O que nós fizemos é
salvar agora como está o módulo 25, o módulo 25, CPM asterisco. Por que CPM asterisco? Porque ele não é bem um CPM. Se eu pudesse, não é hoje não, tá? Mas se você olhar para os atributos todos, ou atributos, você vai ver aqui as datas. Olha as datas aqui, tá vendo as datas? Todas foram calculadas. Essa data não é tua. Tu não botou data nenhuma aqui. Foi o preenchimento dos atributos essenciais com a formação de produção lógica, com tudo que é restrição que você botou, que vai te dar as datas. Então, quando eu quiser clicar aqui, ó, dá duplo clique aqui. Se eu mudar essa data, é mentirinha, porque quando eu mandar calcular de novo, ele vai voltar para as datas certas. Então, essas datas aqui não são passivas. Aqui, por exemplo, o produto não deixa eu mudar a data, porque o produto é consequência das atividades. Essa ferramenta, então, não deixa você fazer cronograma ou planejamento para inglês ver. Por quê? Porque os atributos essenciais são de lei, construtivos. O sequenciamento é construtivo técnico em função da metodologia desenvolvida. E as restrições que você colocou são as restrições contratuais. Aqui eu não estou vendo nenhuma outra. Deixa eu ver aqui, calcular. Deixa eu ver. Aqui parece que não tem folga livre, folga total, mas isso não é objeto de hoje. Esses elementos calculados vão aparecer mais para frente. Esse é o nosso terceiro requisito. E o último requisito é bem simples. O último requisito, é só para você deixar bem claro, é o seguinte: você vai fazer o módulo 260, layout novo, módulo 260, chamado Doc Plus Web. Doc Plus Web. Você não quer. Tipo, você não quer referências, nem responsável. O responsável pode ter. Vamos deixar o responsável aqui. Você não quer nada de sucessor, predecessor. Você não quer calendário. Você não quer nada disso aqui. Você não quer folga. Você quer início e fim. Esse é o seu modo doc/web. Por quê? Porque com esse modo, você vai deixar o cliente. Você tem um perfil aí, você tem um usuário, você vai deixar o cliente ver esse modo, ou essa API, o que você vai deixar ele ver. E ele vai ver isso, mas ele não tem Spider. Você pode imprimir isso aqui e vai aparecer todas as anotações das atividades. O cliente vai ver o prazo, o cliente vai ver a prioridade, o cliente vai ver as anotações, pago quando, meço como, vai ser o dono do responsável, o cliente vai ver isso. E vai ver início e término. E ele vai dizer, não concordo com isso. Só que ele não tem Spider. Você vai mandar um PDF para ele. Um Excel, sei lá o que você vai fazer. Se apertar o botão do Excel aqui, já é no Excel. Aí ele vai preencher aqui, eu não concordo com isso aqui está muito demorado. Ou a equipe de execução vai dizer que isso aqui é um absurdo. Ninguém faz isso em 15 dias. Ninguém. Ele não tem Spider. Então, o que nós vamos fazer, e vocês vão receber isso num passo a passo, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão apertar um botão Gantt, vai apertar Upload to Web, e você vai dar um nome bonito aqui. Querido cliente. Pronto. 1 minuto. Você está construindo o planejamento. Quando você apertar o botão Upload to Web e apertar OK,
acabou o assunto. Você não precisa mandar PDF. Ele não precisa ter Spider. O modo 260 vai mandar para ele apenas o que ele tem que ver e comentar. Então, você não saiu, não comprou, você não usou um plugin, você está dentro da ferramenta Spider. E aí você jogou para a web. O seu cliente vai pegar e vai abrir o navegador. O seu cliente, que eu digo, é a sua equipe, né? Vai abrir o navegador e vai digitar um endereço que você vai mandar. E, por enquanto, o endereço é esse. Vocês vão receber esse endereço. E aqui está escrito minuta. Olha que minuta. Vocês estão enxergando minuta aqui? Ou quer que amplie? Quando ele clicar em minuta, aí tem cliente, tem nome do usuário e senha. Eu não sei, eu vou tentar usar essa aqui. Pronto, acho que deu certo. Pronto, tá aqui. Ele no telefone dele vai ver isso aqui. Isso é um navegador que tem uma engrenagem. Na engrenagem ele aperta, tem botões aqui. Ele pode sair clicando nos botões. Vou clicar nesse botão aqui, é o 5º botão. Tudo que está no Spider está aqui. Aqui. Pronto, aqui. Ele está vendo o telefone, no tablet. Olha o que está vendo. Nome, duration, priority, notes. Olha o notes aqui. E ele vai e clica aqui. E ele diz, não gostei. E ele escreveu, não gostei. Aí a sua equipe fala, isso é um absurdo. Não dá para fazer em menos de 30 dias. Ou eu clico na barrinha vermelha aqui, na barrinha vermelha, aí vem o formulário, olha, código 14, duração, isso não dá. O código está errado. O critério de medição está errado. Então, o seu cliente, a sua equipe, já fez. Já comentou. Aí ele olhou para cá, olhou para lá, andou para cima, deixa eu ver da banda. Telhado, encolheu o piso, encolheu parede, encolheu o telhado. Tem setinha, não quero ver setinha. Então, não quero ver setinha, eu tiro setinha. Quero ver menorzinho. Bom, é bem intuitivo. E ele não tem Spider. Mas ele acabou de receber o que ele pode ver, o que ele pode ver, e ele vai embora. Como é que ele vai embora? Ele fecha aqui, fecha aqui. Deixa eu ver. E você, lá no seu computador, você aperta o botão Gantt, Downloads. Ok. E aí, você espera não sei quanto tempo. E nós já passamos 9 minutos. E apareceu aqui, não gostei, não gostei. Isso é um absurdo. Aqui, está tudo escrito aqui. Você, então, considerando que isso é problema dele, você apaga isso aqui, que você não gosta dele. Isso é um absurdo para problema dele também. Apaga isso. Isso aqui faz sentido, então você bota, ele quer 30, né? Você bota 10. Pronto. Tá pronto. Você já acertou tudo. E salva o seu arquivo, uma versão nova. O que você fez? O 4º requisito do exercício é modo 260, documentar para mandar para a web, para que eles possam enxergar. E você deu um nome. Aliás, deixa eu ver aqui. Se você quer incluir alguém no grupo, você abre aqui o usuário e bota mais alguém. Você incluiu alguém temporário, de repente, né? Que vai ver alguma coisa, comentar, depois tu vai e tira alguém. E lembrando, só para concluir, nós já estamos com o tempo estourado,
eu tenho o botão do Delete from Web. Ou seja, você pode... Chega, acabou. Não dou mais para ninguém, acabou o assunto, ninguém vê mais nada. Com senha ou sem senha, ninguém vê mais nada. 4 requisitos. Primeiro, módulo 210, para apresentar as atividades, cadastrar atividades, permitir o cadastramento com atributos essenciais. Segundo requisito do trabalho, o módulo 220, mostrando as atividades já cadastradas e um monte de atributos. Atributos essenciais, de rede, restritivos e de controle. Módulo 250. Depois de fazer o sequenciamento, ou nele fazendo o sequenciamento, você encontra exatamente quando cada coisa vai acontecer. E no modo, quarto e último requisito, no modo 260, você conta para todo mundo, pede feedback para acertar eventuais coisas que foram feitas que não estão adequadas. Eu acredito que a gente conseguiu fechar a aula 2, eu não esqueci de um dos requisitos, são 4, e o upload para a web não depende de TI, não depende de aditivos, não depende, é só apertar um botão. Para você ter acesso àquele site, eu envio para você um arquivo, e esse arquivo você vai fazer o seguinte: Gantt, upload, não tenho nada. Não, você não tem nada, porque sua empresa não tem nada cadastrado, não tem nenhuma rede na web. Então tá bom, então você carrega do arquivo que eu vou te mandar, e o arquivo entra e apresenta isso tudo para você. Minha senha, meu login, o meu espaço restrito na web, com 8 firewalls, não sei quantos protetores de vírus, estão à sua disposição e ninguém consegue ler os seus arquivos porque tem login e senha do usuário, que é criptografado. Então, eu que sou o dono do site, que te deu acesso, eu não consigo aqui ver, onde é que está? Peraí. Não consigo ver o conteúdo do teu arquivo. Cadê ele aqui? Aqui. Bom, primeiro que o Minuta sumiu, né? O Minuta sumiu. Mas eu não conseguiria abrir esses arquivos aqui, porque quando eu abro, eu não consigo enxergar, porque a criptografia da senha e do login não deixa. Então, veja, eu não contratei TI, não tenho uma equipe para fazer a parametrização de FTP ou de SSH ou qualquer coisa de TI. Você recebeu um arquivo meu que você carregou e aí tudo vai para você. Tem esse FTP de uma empresa, tem outra empresa, e você consegue fazer o modo 260, quarto requisito, ser útil para você e para aqueles que não têm Spider, porque carregar Spider, abrir arquivo de Spider, dá muito trabalho. Mesmo você pegar o telefone celular ou o tablet e escrever no tablet, olha, tá bom, tá ruim, o responsável não é o João, é o Amadeu. Pronto, tudo fica documentado. E você não é obrigado a aceitar nada disso, você aceita o que você quiser. Fechamos então. Substituindo antiga homofobia. Motor de inflexão da música sacra, complexidade, beleza em harmonia. A tirania eclesiástica impulsiona.